Sabe aquele dia em que tudo deu certo para você? O trabalho fluiu, as pessoas te elogiaram, as portas se abriram, você sentiu que estava no lugar certo, na hora certa. E aí você pensou assim, é isso, Deus está me abençoando, eu vou continuar fazendo exatamente isso. Mas e se eu te disser que nem todo sucesso é vontade de Deus? E se Ele te chamar para sair justamente do lugar onde você está dando certo? Eu peço que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Dê o like agora, porque se você deixar para o final, você acaba esquecendo. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 35 ao 38, está escrito assim: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que com ele estavam saíram à sua procura e, achando-o, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes respondeu: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Deixa eu te explicar o contexto aqui. No dia anterior, Jesus tinha feito o maior sucesso em Cafarnaum. Ele entrou na sinagoga e ensinou com autoridade, expulsou um demônio de um homem que estava ali, e a notícia se espalhou por toda a região. Depois, ele foi para a casa de Pedro e curou a sogra de Pedro, que estava com febre. Quando o sol se pôs, a cidade inteira se juntou à porta. Ele curou muitos enfermos e expulsou muitos demônios. Foi o dia mais produtivo do ministério dele, até aquele momento. Todo mundo falava sobre Jesus, querendo vê-lo e ser curado por ele. Às vezes eu fico pensando, sabe, irmãos, se Jesus fosse um líder de igreja hoje, ele teria marcado uma reunião estratégica. Ele teria chamado os discípulos e dito assim: pessoal, precisamos capitalizar esse momento. Vamos alugar um espaço maior, fazer uma campanha. Vamos aproveitar que todos estão falando sobre a gente. Só que Jesus não fez isso. Ele acordou de madrugada e foi orar. E quando os discípulos o encontraram, eles estavam muito animados. Jesus, todos estão te buscando. Na cabeça deles, aquilo era uma boa notícia. Era a confirmação de que eles estavam no caminho certo. Era o sinal de que Deus estava abençoando. Só que Jesus falou não. Ele disse não. Ele falou assim: vamos para outros lugares. Os discípulos devem ter ficado confusos. Como assim, Jesus? Tem uma multidão te esperando, pessoas doentes, gente precisando de cura, e o Senhor quer ir embora. Mas Jesus, irmãos, não estava sendo insensível, ele estava sendo obediente. E isso é diferente, sabe? Jesus não tomava decisões baseadas na demanda, naquilo que era visível. Ele tomava decisões baseadas na direção do Pai. E o Pai havia dito para ele: vá para outros lugares. E foi isso que ele fez. A gente cresce achando que sucesso é sinal de aprovação de Deus. Se está dando certo, é porque Deus está abençoando. Se as portas estão abertas, é porque Deus quer que eu entre por elas. Se as pessoas estão me aplaudindo, é porque eu estou no caminho certo. Mas nem sempre é assim, sabia? Às vezes, o sucesso é só o resultado de esforço humano, de um talento natural, de ter agido no timing certo. Não é direção divina. E Deus pode te chamar para sair justamente do lugar onde você está, abre aspas, vencendo. Deus te chamou para obedecer e não para ser popular, para agradá-lo, não para agradar as pessoas, agradar todo mundo, para ir onde Ele te mandar, não para ficar onde as pessoas te querem. O propósito de Deus para a sua vida tem a ver com obediência e não com aplausos. Jesus poderia ter ficado em Cafarnaum. Teria sido muito mais fácil, mais confortável e mais lógico. Mas ele escolheu obedecer ao Pai. E isso custou algo para ele. Popularidade, conforto
e a aprovação imediata das pessoas. Tem gente que está presa num lugar que Deus já mandou ela sair. Talvez eu esteja falando para você. Você está naquele emprego que te dá status, mas que rouba sua paz. Naquele relacionamento que te dá companhia, mas que te afasta de Deus. Você está naquele ministério que te dá visibilidade, mas que não te dá propósito. E você não sai porque tem medo de perder aquilo que construiu, tem medo de decepcionar as pessoas ou de ter que começar do zero. Mas hoje Deus te achou aqui e Ele está te chamando. Ele está dizendo, vamos para outros lugares. E você precisa ter coragem de dizer não para o que é bom, para você poder dizer sim para o que é certo. Porque nem todo sim é obediência, sabe? Às vezes, o sim que você diz é por covardia, é por medo de decepcionar, é pela necessidade de aprovação, é a dependência da opinião alheia, é o vício que você tem em aplausos. E o não pode ser o ato mais corajoso que você faz. Porque quando você diz não, você está dizendo, eu confio em Deus mais do que eu confio na aprovação das pessoas. Jesus disse não para uma multidão que estava querendo Ele, para pessoas que precisavam dele. Ele disse não para uma oportunidade que parecia perfeita, porque ele sabia que obedecer ao Pai era muito mais importante do que agradar as pessoas. E sabe o que aconteceu? Jesus foi para outros lugares e pregou o Evangelho. Ele cumpriu o propósito para o qual havia sido chamado. Ele não ficou preso em uma cidade, por mais que aquela cidade o amasse. Ele foi para onde o Pai o mandou. Tem uma frase que eu ouvi uma vez e que marcou a minha vida. A vontade de Deus nem sempre é o caminho de menor resistência. Às vezes, obedecer significa escolher o caminho mais difícil. Significa decepcionar pessoas, abrir mão de coisas boas, sair daquele lugar onde você está confortável. Mas é no caminho da obediência que você encontra o propósito, que você experimenta a presença de Deus de uma maneira nova e você descobre quem você realmente é. Se você vive fazendo o que todo mundo espera, você nunca vai descobrir o que Deus planejou para você. Entenda isso. Se você está preso na aprovação das pessoas, você nunca vai experimentar a liberdade de viver para Deus. Se você sempre tem medo de falar não, você nunca vai ter coragem de dizer sim para aquilo que realmente importa. Só que Jesus não tinha medo de decepcionar pessoas. Ele tinha medo de desobedecer ao Pai. E essa é a diferença entre viver para aplausos e viver por um propósito. Você precisa aprender a dizer não. Não para o pecado, isso é óbvio, mas também não para coisas boas que não são a vontade de Deus para você. Para oportunidades que parecem perfeitas, mas que não estão no tempo dele. Dizer não para pessoas que te querem num lugar onde Deus não te quer. E isso dói, sabe? Porque as pessoas muitas vezes não vão entender. Elas vão dizer assim, mas por que você está saindo? Está dando tão certo. Elas vão dizer, você está desperdiçando uma oportunidade única. Você está sendo irresponsável. Mas você precisa ter coragem de obedecer a Deus. Mesmo quando parece ilógico, mesmo quando ninguém está entendendo. Porque no final das contas, você não vai prestar contas para as pessoas. Você vai prestar contas para Deus. E Ele não vai te perguntar quantas pessoas te aplaudiram. Ele vai te perguntar, você me obedeceu? E Jesus obedeceu, irmãos. Ele disse não para Cafarnaum, e sim para o propósito do Pai. Por causa disso, o Evangelho se espalhou. Outras cidades ouviram a mensagem e o reino de Deus avançou. Se Jesus tivesse ficado preso lá em Cafarnaum, teria sido um curandeiro local, um fenômeno regional.
Só que Jesus não veio para isso. Ele não veio para ser um fenômeno. Ele veio para ser o nosso Salvador. E para isso ele precisava ir além. Ele precisava dizer não. Talvez essa mensagem seja para você que está em um lugar onde todo mundo te quer, só que Deus está te chamando para sair. Então tenha coragem. Se você está numa situação que parece perfeita, mas você está sentindo no coração que não é a vontade dele, obedeça. Se você tem medo de decepcionar as pessoas, lembra de uma coisa: é melhor decepcionar pessoas do que desobedecer a Deus. Amém? Porque o não de Deus para uma coisa boa é sempre para te levar para a coisa certa, para uma oportunidade, para te preparar para uma missão. O não de Deus pode ser para te levar a um lugar específico, um lugar onde você vai florescer de verdade, muito mais do que você está florescendo aí onde você está. Você pode ser popular e estar fora da vontade de Deus. Você pode receber muitos aplausos e estar desobedecendo. Você pode ter muito sucesso e mesmo assim estar no caminho errado. E você precisa ter maturidade espiritual para discernir quando isso está acontecendo. Jesus discerniu. Ele orou, buscou a face do Pai. E quando os discípulos vieram com a notícia empolgante, ele já sabia o que fazer. Porque Jesus não tomava decisões baseadas na emoção, mas ele orava antes de decidir. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Então ore, busque a face dele, separe um tempo para estar a sós com ele, como Jesus fez. Jesus se levantou de madrugada, depois de um dia cansativo, foi para um lugar deserto e orou, porque era ali que ele recebia a direção. Não tome decisões baseadas no que as pessoas dizem, no que parece lógico ou nas oportunidades que aparecem. Tome decisões baseadas no que Deus está falando com você. E para ouvir Deus, você precisa silenciar o barulho do mundo. E quando Deus falar, irmãos, obedeça. Mesmo que ninguém entenda, mesmo que você tenha que sair daquele lugar onde tudo está dando certo, ou ainda que você tenha que decepcionar pessoas, obedeça. Porque no final, o que importa não é quantas pessoas te aplaudiram. O que importa é se você ouviu a voz de Deus e obedeceu. Como eu queria que essa palavra chegasse a muitas pessoas. Escreva aqui nos comentários: Senhor, ensina-me a dizer não. Tenha coragem para fazer essa oração. Senhor, ensina-me a dizer não. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Nós vamos orar agora. Escreva também o nome daquela pessoa pela qual você está intercedendo. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Pai, eu te agradeço por esse dia. Obrigado por nos ensinar a obedecer. Nós te louvamos porque o Senhor é paciente conosco e nos dá novas oportunidades todos os dias. Ó Deus, nos perdoa por todas as vezes em que nós escolhemos a aprovação das pessoas ao invés de escolher fazer a tua vontade. Pelas vezes que ficamos presos em lugares onde o Senhor não nos queria, por medo de decepcionar. Por todas as vezes que dissemos sim quando deveríamos ter dito não. Pai, nos perdoa por cada um dos pecados que nós cometemos, com os nossos lábios, com os nossos pensamentos ou com as nossas atitudes. Eu peço que o Senhor dê coragem a cada pessoa que está aqui ouvindo essa palavra. Coragem para obedecer, para sair do lugar onde está confortável, para dizer não ao que é bom e sim ao que é certo. Senhor, quebra o medo da rejeição, tira o vício em aprovação e a necessidade de aplausos. Dê a cada um a liberdade para viver o propósito que o Senhor designou. Ó Deus, eu apresento ao Senhor cada pedido de oração escrito aqui nos comentários, cada nome, cada situação compartilhada. O Senhor conhece esse coração. O Senhor sabe cada necessidade e vê cada lágrima. Toca em cada vida
e em cada família aqui representada. Cura aqueles que estão lutando contra as enfermidades. Restaura os relacionamentos que foram quebrados. Supra as necessidades financeiras dos teus filhos. Liberta os que estão presos. Que cada pedido de oração seja atendido segundo a tua vontade. Cumpra-se o teu querer em nossa vida. Que a tua paz proteja a nossa mente e o nosso coração. Que cada irmão e cada irmã saiam desse vídeo com a certeza de que obedecer ao Senhor é sempre a melhor escolha. Que eles tenham coragem para dizer não e para seguir em frente, mesmo quando essa atitude parecer estranha, mesmo quando ela estiver contra a lógica humana. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso desde já te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Se o Espírito Santo falou com você hoje, compartilhe essa mensagem com seus contatos. É só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações atualizadas do nosso ministério. Nós estamos preparando o nosso próximo encontro de casais. Nós estamos lançando o Casamento Firmado na Rocha no formato online, para você que não pode participar presencialmente. Nós temos uma viagem para Israel, que vai acontecer em outubro de 2026. Tudo isso está aqui na descrição do vídeo. Inclusive, eu quero pedir a você que é administrador de grupo, que compartilha Minuto com Deus todos os dias aí nos seus grupos, que você mande também a descrição do vídeo. Essas informações são muito importantes para a manutenção do nosso canal. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.